Olá, hoje temos aqui o Carlos Leiria que vem aqui falar-nos um bocadinho sobre o equilíbrio. O Carlos tem uma formação em engenharia, tirou MBAs, tirou um mestrado em liderança e estratégia e viveu por várias partes do mundo. Além disso, sempre gostou um pouco de se aventurar pelo mundo um pouco mais espiritual. É professor de. Aliás, foi instrutor de yoga, não é? Em Macau, penso eu, não é, Carlos? Sim, correto. E praticou outras artes marciais também enquanto esteve nos Orientes. Conseguiste encontrar o equilíbrio na tua vida? E sentes-te uma pessoa equilibrada, primeiro de tudo? Hum. Ora bem, é difícil responder essa pergunta, porquê? Porque de facto a vida está-nos sempre a solicitar novos desafios e sempre a nos pôr à prova. E de facto, às vezes desafios mais desafiantes do que outros, e portanto o equilíbrio é sempre um pouco dinâmico, não é uma coisa estável e garantida. Portanto, ou seja, temos que estar sempre a tentar, nessa dinâmica da vida, encontrar o equilíbrio, que não é sempre no mesmo ponto. Portanto, eu tive a sorte, de facto, posso dizer assim, de uma outra forma, de ter um contacto com... que andei, enfim, trabalhei em vários sítios no mundo, estive a viver em vários sítios também, tive algumas experiências, de facto, bastante interessantes no Oriente, mas sempre estive ligado, assim, um pouco ao lado externo, apesar de procurar sempre um equilíbrio interno. Então, dava tentativas nas artes marciais, tentei o yoga, portanto, em que também ministrei umas aulas em Macau, de uma forma voluntária, e, portanto, de alguma forma para tentar equilibrar o equilíbrio, no fundo, ou seja, tentar encontrar o equilíbrio que não é mais do que o nosso equilíbrio interno, no fundo. Para podermos estar bem no exterior, temos de facto atingir primeiro esse equilíbrio interno. E tentei dessas diversas formas e nunca fui bem sucedido. O facto é esse. Ou seja, o mundo externo, o mundo exterior, sempre me ocupou mais do que propriamente um trabalho interno de equilíbrio. E, portanto, a vida sempre sábia foi-me levando até um extremo da minha existência em que a insatisfação era presente, o preenchimento e o vazio interno inundava-me e, portanto, nessa situação, quando eu tomei consciência dela, de facto começou-se a fazer umas transformações à procura de algo que não sabia bem o que era. Portanto, e depois saí de Macau, depois estive a estudar, abandonei, digamos, a profissão, abandonei todo o lado externo, fui tentar estudar, fui para Londres, tirar um mestrado, tentar aprender algo, mas sempre num lado externo. E esqueci-me sempre do que realmente aquilo que nos preenche e que nos enche o interior, né? E por isso, nessa procura externa, nada encontrei mais do que não fosse aquilo que já sabia. E por isso, tive já sabia, portanto, a uma determinada altura na vida, o que não queria, não sabia o que queria. E, de facto, o contacto com o Ormus, que é uma substância alquímica portanto, há umas, digamos, há uma abordagem mística, mais mística, que os antigos egípcios usavam, diziam que era chamado ouro branco, tinha longevidade, propriedades supercondutoras, portanto, há uma parte mais científica que comprova alguns elementos do Hormuz, outros ainda não sabem bem o que é, porque há elementos que são monotómicos e ditómicos que ainda não existem na tabela periódica conhecida. Portanto, há um certo misticismo geral em relação ao Hormuz, mas todos indicavam que, portanto, tem propriedades supercondutoras, permite ligar o céu à terra, portanto, a conexão interna, o equilíbrio, o discernimento, clareza mental. E, portanto, quando foi, digamos, oferecido por um amigo, digamos, muito próximo, a possibilidade de fazer de uma determinada forma, eu comecei a fazer olhos e comecei
a experimentar em mim, né? O maior laboratório de experiências é nós próprios, de facto. E então comecei a sentir efeitos enfim, que me levavam às minhas profundezas do ser. E comecei a duvidar, como a nossa mente é sempre, às vezes, um pouco cética sobre diversas coisas, comecei a duvidar desses efeitos, comecei a comprar óleos dos Estados Unidos, de Hong Kong, da Austrália, e a experimentar, e a perceber assim, espera aí, há quem faça óleos, vou comprar e vou ver se tem os mesmos efeitos. E realmente aquele óleos era diferente. Era mais subtil e tocava-me de uma forma diferente. E então, na altura, estava a viver em Oxford, em Inglaterra, e então começou-se a fazer experiências com o Ormus e começou-se a distribuir o Ormus, de facto, a algumas pessoas e começaram a ter melhorias, começaram a falar que queriam mais e inexplicavelmente, portanto, quer dizer, as pessoas foram pedindo mais e foi-se fazendo, né, mais as pessoas conhecidas e entretanto, ainda não tinha, no fundo, estava num caminho, mas ainda não tinha basicamente atingido o meu equilíbrio de saber, o equilíbrio de alguma forma podia ter atingido, não o tinha, de saber relativamente àquilo que eu queria fazer, aquilo que eu queria dedicar o meu futuro. E, portanto, e foi talvez, e atribuo isso de facto ao Ormus, ter o discernimento, depois entretanto regressei a Portugal, ter o discernimento suficiente para poder fazer um caminho de peregrinação, chamado Via Mariana. Porque penso que se não tivesse tido o contacto com o Ormus e com essa conexão mais interna, talvez não tivesse esse discernimento, essa clareza do fazer. E de facto foi esse caminho de peregrinação que fiz, que foi bastante positivo e transformador, foi uma alquimia interior bastante profunda. Quando regressei desse caminho, vinha com ideias bastante claras, nomeadamente relativamente ao Ormus, e tentar promover, digamos, o bem-estar e o equilíbrio para as pessoas. Portanto, e isso não podia ficar retido em mim, tinha que, de facto, ser expandido portanto, ia ajudar outras pessoas nas mesmas condições que procuram um equilíbrio, um discernimento mental para seguir o seu propósito na vida, seja o qual for. Portanto, e foi aí, de facto, que se deu um clique na minha vida para seguir esse propósito, né? de ir por um outro caminho e de começar tudo de novo. O que é bastante desafiante, mas também gratificante. Foi a partir daí, basicamente, que sentiste que tinhas que dar isto ao mundo, não? Foi a partir da Via Mariana. Sim, foi aí, de facto, que acho que foi bastante claro, não, apesar de quando ter acabado de fazer o caminho, há sempre aquela voz interna que vem assim, então e agora o que é que vais fazer da vida? E agora tens os cursos A, B, C, numa lista de cursos, podes ganhar um bom salário num determinado sítio, lá fora, etc. E há sempre aquelas vozinhas que se pronunciam, mas quando nós, de facto, estamos equilibrados, ou pelo menos estamos centrados ou alinhados com a nossa essência, não temos dúvidas. E essas vozes não são mais que o ruído, portanto, e devemos ir em frente naquilo que acreditamos. E foi isso que eu fiz. Portanto, obviamente, com algumas dificuldades iniciais de processamento, enfim, que houve um processo todo de melhoria para escalar uma coisa desta dimensão. Portanto, não pode ser uma coisa artesanal, teve que ter vários processos, desde os testes laboratórios, de uma série de situações que no fundo também que são garantia, no fundo, do resultado final para as pessoas, né? Também o propósito sempre é melhorar a condição das pessoas, atingir o equilíbrio. Portanto, há situações que inevitavelmente tinham que ser feitas, não podiam ser feitas de uma forma artesanal, como tinha feito inicialmente. Portanto, houve esses processos todos que demoraram o seu tempo, né? O tempo necessário para estar tudo em condições, e que foram processos gratificantes, porque de facto no início começámos ainda por cima a ser um website, sem tudo já estávamos a vender de facto a amigos dos amigos, de pessoas conhecidas que vinham e que tinham sentido melhoras e que sentiam-se equilibradas e de facto houve relatos de pessoas que de facto que nos tocam bastante a nível Formadoras, não? né, das pessoas que atribuem
o Hormuz situações de ter esse salva-vida. Obviamente que o Hormuz não salva a vida de ninguém, né? Mas talvez a pessoa tenha tido discernimento para perceber o que podia fazer da vida, né? E que podia continuar. Portanto, e isso de facto, esses relatos, esses contributos positivos enchem-nos a alma para de facto defender e ir para a frente nas dificuldades, né? Que são sempre muitas. Qualquer empreendimento, qualquer empreendedor tem sempre dificuldades que barato, isso faz parte da vida, não é? Mas de facto, por isso a paixão tem que ser proporcional às dificuldades para conseguirmos ir para a frente, não é? E nesse caso a paixão foi ser tocado pelas pessoas e de facto e sentir que estamos cá todos para dar um contributo positivo, não é? Para todos nós, e que ao fazermos aos outros estamos a fazer bem a nós próprios, não é? Portanto, Claro. acho que é bastante positivo. Sem dúvida. E é uma coragem Foi mudar um assim. pouco sobre a pergunta, mas Não te preocupes, está à vontade. E qual é a base do Hormuz, ao fim e ao cabo? Ora bem, a base do Hormuz, a base é a água do mar, sem dúvida nenhuma. Portanto, há quem eu na altura, quando foi, digamos, indicada a forma de o fazer, foi-me indicada dessa forma. Eu depois também investiguei situações, como é que se fazia o Hormuz, através da internet, e inclusive tive alguns contactos com uma pessoa americana também que é muito experiente a fazer Hormuz. Portanto, e que muitos faziam, de facto, não faziam de uma forma, vamos dizer, tão natural, ou seja, tinham uma água que depois, ou água destilada normalmente, misturavam um teor de sal para a água ficar salgada e daí era a base de partida para o Hormuz. Portanto, mas nunca cheguei a fazer dessa forma, mas o produto final não tinha a energia, não tinha aquela vibração necessária que, para mim, pelo menos pela minha forma, possivelmente há quem consiga ter bons resultados fazendo dessa forma, mas sempre adotei o critério de utilizar a água do mar. A água do mar em determinadas condições, portanto, condições em termos de energia solar e lunar, que são importantes. E então, que é coletada, né? E depois tem um processo alquímico de transformação, de facto, a água do mar em Hormuz, que é um processo puramente alquímico. Nós temos de estar, de facto, centrados, temos de estar, enfim, conectados, de forma a conseguir fazer o Hormuz, porque senão não é possível fazê-lo. Não é possível fazer, portanto, que já experimentei várias vezes e várias formas, portanto, temos de facto de estar conectados e ter uma entrega total ao fazer, para conseguir de facto ter o resultado. Claro, acredito. E depois é essa essência do Hormuz que depois é tratada a nível vibracional para, por exemplo, os produtos Solis Luna, a família Solis Luna, que tem uma vibração específica para determinados pensamentos, sentimentos, né? Tudo baseado também, se formos buscar a justificação da física quântica, tudo o pensamento, toda a emoção tem uma frequência, tudo é energia e vibração. Então, se nós temos um conjunto de minerais e uma essência de Hormuz que consegue ter uma vibração que vai por ressonância entrar em colapso, digamos, o chamado colapso de onda no pensamento e emoção das pessoas, por exemplo, pensamentos tristes, depressivos, etc. Então, a pouco e pouco vai anulando essa vibração mais negativa, ou essas frequências que as pessoas emitem. Portanto, essa a base. Estavas a falar há bocado de um processo alquímico enquanto fazias o Hormuz. Muitas vezes as pessoas associam a alquimia àquela ideia de transformação ou seja, na criação do ouro, né? Na criação de uma pedra filosofal, né? E eu penso que seria interessante esclarecer um bocadinho as pessoas sobre o que é na realidade a alquimia, o que é a alquimia para ti, não é? Para que se calhar outras pessoas consigam também alcançar e compreender mais e não pensarem que é algo muito, muito fora do contexto. Não sei se me estou a fazer entender, mas acho que as pessoas têm uma ideia de alquimia um pouco
Idade média. Hum. E pensei que era interessante esclarecer um bocadinho sobre o que é na realidade um processo alquímico para ti. Pois. Eu posso falar pela minha experiência, né? Porque há várias definições sobre a alquimia, desde de processos mais externos, do ponto de vista mais material, uma visão mais materialista, que seria transformar materiais, por exemplo, o chumbo em ouro, por exemplo, né? Um exemplo. Embora a visão mais esotérica da alquimia tenha a ver com a transformação interna, a transformação interior, é o transformar o chumbo em ouro, mas o chumbo somos nós e o ouro somos nós, portanto é uma transformação interna em nós. Portanto, a minha perspectiva, portanto é apenas a minha perspectiva, na minha visão sobre a alquimia e neste processo do Hormos, de facto, é uma transformação interna, em que há uma entrega total, portanto, aquilo que nós estamos a fazer ao momento presente. E, portanto, eu penso que em tudo na vida há esse processo alquímico, que é nos entregarmos ao momento presente, porque esse momento é o momento que é transformador para nós. Portanto, ele está lá para ressoar connosco. Ele está lá, não é por acaso. E muitas vezes nós esquecemos de viver esse presente. Estamos sempre ausentes, ou nos nossos pensamentos, ou no passado, ou no futuro. E muitas vezes esquecemos o presente. Portanto, para mim, a alquimia é um processo em que a conexão é intensa e tem que estar no presente, seja naquilo que for que estejamos a fazer, porque isso vai nos transformar. Portanto, é uma resposta um pouco diferente da caixa habitual, mas é que eu tenho, que eu posso dizer. É que tu sentes que é, não é? E assim, muito resumidamente, quais são para ti os benefícios do Hormos, segundo a tua experiência? Os benefícios, segundo a minha experiência, portanto, porque isto é, o Hormos atua, o Hormos é sutil e atua em várias camadas do facto do nosso ser. E depende dos nossos desequilíbrios. Onde temos os nossos desequilíbrios? São ou desequilíbrios mentais, ou desequilíbrios emocionais, portanto, e ele atua, acomoda-se, digamos, àquele desequilíbrio e tenta o equilíbrio nesse sentido. Portanto, é o que eu posso falar em termos gerais. Portanto, ou seja, se uma pessoa de facto já está equilibrada, no ponto de vista geral, quando se diz equilibrada, é quando as situações externas, né, no fundo, quando as situações externas não nos afetam muito. Portanto, obviamente que há sempre flutuações, porque faz parte do universo, o universo está em constante movimento, portanto, há cíclicos na natureza, há ciclos na história, há ciclos em todo o lado, e é onde continuar a ver, porque faz parte da dinâmica de vida e da organização do universo. E, portanto, e essas flutuações, o que o Hormos permite é as flutuações não serem tão acentuadas. Elas existem, de facto, porque é impossível não existirem, mas não são tão acentuadas. E a pessoa tem um discernimento maior no equilíbrio dele próprio. E, portanto, há relatos, há pessoas, portanto, quando já têm esse equilíbrio, que têm uma maior conexão com o divino, com o universo, com o Criador, seja o que for o nome que queiramos dar, né? Uma entidade que é superior a nós e que, enfim, e que de alguma forma permeia tudo aquilo que pensamos e sentimos, né? Em termos gerais. Portanto, há quem tenha essas experiências, há quem resolva situações que têm um discernimento, por exemplo, pessoas que estavam presas em situações do passado, em memórias, por exemplo, e que de repente surge um clique, assim, não, eu já sei como resolver e vou deixar isto para trás e vou seguir em frente. Portanto, são experiências variadas que depende de cada caso, não é? É um caso. E há pessoas que apenas, por exemplo, dizem que já estavam, no fundo, de alguma forma, não estavam tão sensíveis a essas flutuações externas, já estavam de alguma forma, entre aspas, equilibradas, e que dizem que sentem um bem-estar geral, que sentem-se bem, sentem-se em paz, em harmonia. Portanto, tem vários efeitos, depende do estado em que estamos, não é? Ele é como se, é uma coisa interessante, de facto, essa pergunta, porque ele é como se ele se acomodasse, não é? Fosse aquilo que faz falta ajustar e fosse atuar nesse sentido. É uma coisa realmente extremamente interessante. Eu já tomei Hormos e é muito engraçado, porque é muito sutil, é muito suave, é muito suave, mas vai profundamente. Eu acho que vai a cada camada, devagarinho,
Aliás, o Worms e também os produtos da Solis Luna, o Worms penso que consegue ser ainda mais subtil do que alguns produtos da Solis Luna, que eu já tomei também, e cada um tem a sua particularidade muito interessante, mas todos eles, a ideia e aquilo que eu senti é que permite ter uma consciência de ti, permite conhecer-te a ti próprio. E eu acho que isso é o primeiro passo para conseguirmos olhar para nós e seguir em frente. E perceber o que é que nós estamos cá a fazer e o que é que nós temos que alterar em nós para conseguir, na realidade, seguir em frente. Portanto, eu acho que tanto o Worms como os produtos da Solis Luna é isso que nos trazem. O Worms, acho que a grande diferença é mesmo essa, é a subtileza dele. Eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso. mas posso dizer que são, enfim, é mais do que um produto. Obviamente que é um produto fisicamente, não é? Claro. Mas é uma vibração, é uma energia que de facto é transformadora e de facto, uma pessoa sendo sensível, então há pessoas extremamente sensíveis do ponto de vista energético e há pessoas que inclusive até mediram, curiosamente, a vibração do Worms e mediram e compararam, por exemplo, com florais de Bach, determinados terapeutas e tudo, e dizem que, por exemplo, nós temos um caso de uma terapeuta que utilizou uma tecnologia russa, BOL, salvo erro, que é do russo Korotov, que tem uma série que mede, no fundo, os campos energéticos através dos dedos das pessoas. As pessoas colocam uma mão e outra, salvo erro, e depois mede o alinhamento dos chakras, mede uma série de coisas, tem uma série de algoritmos matemáticos. De facto, os russos são muito bons já há uns bons anos nessas coisas. E de facto houve uma pessoa, uma terapeuta que já utiliza, enfim, florais de Bach e penso que outros florais e também própria faz florais dela, né? E que fez de facto um estudo, né, sobre uma paciente que tinha o antes dessa pessoa de facto tomar até foi um produto de Solis Luna, antes de tomar o produto e depois de tomar, e portanto, antes de tomar tinha um alinhamento dos chakras perto dos 77%, e depois, passado 15 minutos, tomou umas gotas do produto, que é misturado na água, e passou para 86%, que ela ficou, então, mas isto, como é que é possível? Uma coisa que a pessoa em 15 minutos provoca um alinhamento dos chakras para 86% de 77%, é uma coisa... Portanto, de facto, a ciência, no ponto de vista mais materialista, ainda tem algumas dificuldades a explicar, embora a mecânica quântica da física já tenha bastante explicações e sobre a consciência, a vibração que altera as nossas células, a atuação nos campos morfogenéticos, enfim, há já uma série de situações que a ciência já está avançada há algum tempo. Agora, de facto, falta muitas vezes a ponte entre essa linguagem mais científica e a praticidade e a aplicação na vida a dia de todos nós, não é? Sim, claro. Portanto, penso que ainda há umas situações, talvez ainda a melhorar nesses aspectos, de tornar as coisas simples para uma pessoa normal entender, não é? Entender, e porque nós há muita coisa que já entendemos pelo bom senso, né? É uma intuição de uma mãe sobre uma situação que possa ocorrer com um filho, né? É uma precognição de uma situação que muitas vezes poderá acontecer, mas de onde é que vem essa intuição? Portanto, há muita coisa que de facto nós não conseguimos pôr numa régua de escalas e medir. Porque a régua de escalas não consegue medir certas coisas, não é um instrumento adequado, não é? Portanto, mas que existe, né? A realidade é essa. Portanto... Por acaso, no outro dia estava a falar com um professor, que já, digamos, é um professor que faz investigação já há muitos anos, quando digo muitos anos, já há mais de 40 anos. É engraçado que ele estava a dizer, tudo começa com o empirismo, ou seja, tudo começa com a experiência que as pessoas vão dando, que depois a ciência vai testar, ao fim e ao cabo. Portanto, ou seja, a base da ciência, ao fim e ao cabo, são os pequenos testes, não é? Que nós fazemos, não é?
como aquela questão, por exemplo, porque é que determinada planta, as pessoas antigamente diziam que fazia isto, 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 agora vai-se ver quais são as propriedades dessa planta, que realmente tem ali umas propriedades que realmente têm alguma lógica para aquilo, não é? Claro. E penso que é um pouco isso. Eu acho que à medida que vamos avançando, vamos conhecendo mais e vamos compreendendo mais coisas que há 100 anos atrás a gente não compreendia, porque antigamente a ciência não era capaz de conseguir compreendê-la. E hoje em dia já começamos. O magnetismo é uma dessas provas, não é? No início do século passado, não é? O magnetismo era uma. Meu Deus, não é? Eletricidade era uma coisa estranhíssima, não é? E hoje em dia ainda muita gente não sabe como é que ela funciona, porque ainda há muita gente, pessoas que não estão tão ligadas a essa área, não é? Não conseguem compreender os processos de magnetismo e de eletromagnetismo, ao fim e ao cabo, não é? Mas a verdade é que ele está aí e funciona e todos nós utilizamos. Neste momento estamos a utilizar através deste vídeo, não é? Exatamente. Eu acho que é um pouco. Temos que, se calhar, abrir um bocadinho a nossa mente e estarmos abertos a novas experiências e perceber se isso faz sentido para nós ou não, ao fim e ao cabo. Porque Sim, é também verdade, isso. E de facto, nós não percebemos as coisas, não quer dizer que elas existam, não é? É esse ponto que estavas a referir. E é curioso também referir o outro ponto atrás do empirismo. De facto, os nossos produtos, que agora temos esta gama, e no início começaram exato pelo lado empírico, ou seja, o Hormuz era distribuído, de facto, àquelas pessoas, eram doados, né? Até há muito pouco tempo, até os produtos eram doados, e, portanto, então o Hormuz, de facto, era fornecido às pessoas e as pessoas começaram a ter determinados efeitos. E depois eu questionava, mas porquê é que tem aqueles efeitos? E então tentava ir à ciência procurar uma explicação para porque é que de facto atuava assim, porque é que a vibração, e nós sabemos até do Emoto, né, dos estudos que ele fez dos cristais da água, da memória da água, portanto há uma série de elementos que depois de empiricamente, de facto, provados e verificados que fazem efeito nas pessoas, então tentar construir uma teoria, ou pelo menos ver a teoria de suporte a isso, não é? Portanto, é interessante, de facto, o nosso processo começou exatamente assim, pelo lado empírico, né? E eu comecei por mim próprio a experimentar, né? A experimentar vários tipos de normas, várias maneiras de fazer, várias situações, né? E de facto, também começou com as pessoas assim, de facto, a manifestar os seus efeitos, a dizer que afinal tive uma reação, tive assim, agora estou menos ansioso, tenho mais equilibrado. Pessoas que diziam, não, durante 2 meses, eu tomei 2 meses, realmente não fez nada, passado 15 dias, não, realmente eu estava bem, agora percebo que preciso dos produtos outra vez. Portanto, temos tantos casos variados que de facto é muito interessante essa parte, e eu penso que o mais importante de tudo é em tudo. Estou? Sim, estou a ouvir. Sim, é que perdi aqui apareceu-me aqui uma imagem do WhatsApp assim de repente. Foi tipo um flash. E estava eu a dizer, então é muito importante, acho que não perdermos essa parte da parte empírica, do empirismo, porque é isso de facto, é o fazer e o experimentar que está no início de tudo, não é? Porque senão o conhecimento só é retido se for sentido. E para sentir tem que se fazer. Se nós tivermos só um conhecimento num lado mental, ou seja, teorias, mas que andam na esfera mental, isso nunca se materializa. Não é? Portanto, eu acho que, para mim, né, é a minha perspectiva de ver as coisas, o avançar, o progresso, dá-se pela parte empírica do fazer, experimentar, o testar, e a sociedade vai progredindo aí. Não começando do zero, mas começando no fim em que os nossos colegas da existência anterior tiveram, porque, para não se perder o progresso, né?
Então todos temos que contribuir um pouco dessa forma, ver o que é que os nossos colegas anteriores fizeram, ver o que faz sentido e recomeçar daí e darmos o nosso contributo, seja ele qual for, não é? E continuar. É. E continuar, e continuar. E é engraçado falaste dessa parte. Agora lembrei-me do Einstein, que era um teórico, de certa maneira, não é? Mas que tinha uma mente demasiado criativa, e ainda bem, que nos levou a ir mais além, não é? Com as suas teorias, e que ele dizia uma coisa muito engraçada, que era: viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Basicamente. E por isso para mantermos o equilíbrio, para além de nos conhecermos, de sabermos conhecer, de enfrentar, e é mesmo isso, o movimento não só externo, mas também interno. Queremos desafiar-nos a nós próprios. Eu acho que também é um pouco por aí. Queremos desafiar, queremos melhorar-nos a nós próprios, e penso que aí o Worms e a Solutuna são capazes de ajudar bastante. Sim, sim, sim. Não, e esse ponto que estás a tocar, Ana, é fundamental, que é, só há equilíbrio externo quando houver um equilíbrio interno. Porque não é possível nós estarmos equilibrados no mundo externo porque não é possível, algo que a gente não controla. Não é? Sim. Agora, o que podemos controlar é aquilo que está em nós, os nossos pensamentos, as nossas emoções de alguma forma, que são algumas consequentes dos pensamentos. Isso podemos, de facto, e atingir esse equilíbrio interno, seja conectarmos com o que nós quisermos. Se acreditamos em Deus, é em Deus, se acreditarmos na natureza, se acreditarmos no universo, seja o que for, não é importante. O importante é termos algo em nós que nos permite equilibrar. Sim, sim. Isso é o ponto mais importante, e temos que chegar a isso. E ao chegarmos a isso, ao tocarmos isso, percebemos que esse equilíbrio externo abre-nos os olhos e a consciência para olharmos para o exterior de uma outra forma. E as flutuações que temos no exterior, que são abruptas, não é? Para a nossa dimensão humana, afinal já não são as mesmas. Os picos já não são os mesmos, os vales já não são os mesmos, já não vamos tanto a fundo, já não subimos tanto. Andamos, enfim, numa maior paz e harmonia com tudo o que nos rodeia. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E, de facto, eu consegui um pouco isso, não é? Também devido ao caminho da Via Mariana, não posso deixar de mencionar, mas o Worms foi um grande contributo que deu para mim próprio. Para mim próprio. Foi mais uma etapa. Sim, sim. Portanto, e hoje ainda tomo. Aliás, eu tomo todos os dias o Worms, quando eu não me esqueço, não é? Desculpa. Eu estou por lá. Portanto... Acho que faz parte muito bem. Obrigada, Carlos. Eu penso que é importante também referir aqui uma questão, que para as pessoas, quando se sentem desequilibradas, não se sentirem frustradas, porque o desequilíbrio também faz parte de nós. A diferença é, dentro do desequilíbrio, quando é que a gente consegue o nosso equilíbrio? Ou seja, a vida é como uma onda, temos altos e baixos. E sentirmos equilibrados, e quando falamos de sentirmos equilibrados, não estamos a dizer, se calhar, aquela constância que sou paz, sou Buda, quase, não é? Não, é ter ali, não sair muito daquela onda, não ter grandes altos e baixos, ao fim e ao cabo. E penso que isso também é importante para o próprio equilíbrio, as pessoas aceitarem que determinados sentimentos que tenham, e isso foi uma coisa que eu aprendi, inclusive também a tomar as coisas da sua Luna, é aceitar que determinadas coisas, que não é preciso, ou seja, o alcance constante do equilíbrio. Ele está lá. E não nos podemos sentir frustrados quando volta e meia sentimos um pouco desequilibrados. E porque esse próprio desequilíbrio vai nos permitir encontrar-nos novamente lá mais à frente do nosso equilíbrio. Acho que é um pouco isso que eu queria deixar.
e agradeço-te, Carlos, não sei se tens mais alguma coisa a mencionar. Só acrescentar uma pequena coisinha que o desequilíbrio é sempre um ponto para o equilíbrio. Portanto... Ora, nem mais. Claramente aquilo que eu queria dizer. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado.